Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Tu dizes, onde 12 ou mais estão reunidos, Tu aí estás. O que 12 ou mais concordam na terra é concordado no céu. Tudo aquilo que nós orarmos, crendo no coração que nos será feito, isso nos será imputado por justiça. E assim, Senhor, entregamos, Senhor, no trono da Tua graça e oramos, Senhor, Pai nosso que estás no céu. Teu nome seja santificado nas nossas vidas. Teu nome seja santificado em toda a área da nossa vida, Senhor. Que a Tua vontade se faça em toda a área da nossa vida. Que o Teu plano de salvação, Senhor, desenhado para toda a humanidade, se cumpra em nós, na nossa família, a partir da nossa casa. E que a Tua vontade seja feita e se cumpra em toda a área da nossa vida. Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos pela graça, Senhor. Graça não merecida. Senhor, por isso pedimos perdão a Ti. Nós pedimos perdão, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, nossas iniquidades, tudo quanto tem constituído irreverência diante dos Teus olhos, pelos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas atitudes. Nós pedimos perdão, Senhor. Perdão quando nós pudemos fazer melhor e nós não fizemos. Perdão por quando nós tivemos a oportunidade de fazer a diferença, nós não fizemos. Perdão por termos a oportunidade de perdoar o irmão, o próximo, nós não fizemos. Perdoa, Senhor, tudo quanto temos feito. Nós clamamos da Tua misericórdia sobre a nossa alma, sobre a alma da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus. Nós clamamos o sangue poderoso de Jesus sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre nossa casa, sobre os pregadores, futuros pregadores que estão aqui, os pequeninos que estão aqui. Nós clamamos o sangue poderoso de Jesus e decretamos falência total a toda quanto é interferência satânica, interferência maligna do inferno, de trevas, da maldição e do pecado, todo espírito de atormentadores, todo espírito do engano, do erro, da mentira, da cegueira espiritual, cai por terra, em nome de Jesus. Nós te expulsamos. Satanás, não tens poder neste lugar. Esta é a casa de Deus. A casa de Deus é chamada casa de adoração. É para os salvos, é para os justos, é para aquele que quer buscar e trabalhar na sua salvação, na sua santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Em nome de Jesus. Por isso, por um caminho você entrou, por certo caminho eu ordeno. Sai em nome de Jesus. Porque está escrito, Jesus Cristo, Ele nos deu poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a casta de demônios. E é com esse poder e autoridade que eu tomo a autoridade do crente e invisto contra todo o inferno, toda a casta do espírito imundo, toda a cadeia tomada maligna, cai por terra. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu estou em liberdade para pregar o Evangelho a toda criatura, segundo o mandamento do Senhor, e eu declaro liberto todos os ouvidos, receptivo todos os corações, e declaro e peço que o Senhor Santo Espírito comece agora a trabalhar nos corações de todos aqueles presentes e os que vierem eventualmente assistir esta pequenina pregação do Evangelho. Senhor, toca no coração, lava, purifica, santifica, coloca o espírito de humildade e mansidão para receber o poder do perdão em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, como falamos, o Isaías 53 normalmente é usado para cura divina. Cura divina, cura de enfermidades físicas, enfermidades psicológicas, enfermidades internas, físicas, por aí fora. Mas a revelação que o Senhor me dá a este versículo é para ser usado em toda a área da nossa vida, porque Jesus Cristo foi à cruz do Calvário. Ele não foi só aniquilar. A cruz do Calvário não aniquilou apenas a enfermidade física. A cruz do Calvário aniquilou a enfermidade da alma, amada. Enfermidades da alma. Eu acho que está aí um jovem com bicicleta. Acho que quer entrar. Enfermidades da alma, acima de tudo. E esta é a enfermidade da alma. Tem a ver com Mateus capítulo 4, versículo 4, em que Jesus Cristo diz: não só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós somos almas viventes. Como almas viventes, a nossa alma tem necessidade de um alimento específico, é a palavra. Este é o alimento principal que todo ser humano deve ter sede e fome. A palavra, porque a palavra é o pão da vida. A palavra é ela que alimenta, é ela que cura, é ela que liberta, é ela que lava o pecado, é ela que regenera, nos faz de novo. Então, todo ser humano deve ter sede, fome e sede da palavra. Como a cruz do Calvário aniquilou a maldição. Então, a enfermidade física, a doença. Meu amor, pode sentar ali um pouquinho atrás, tá bem, meu querido? Pode, meu amor, não muito atrás, mas um bocadinho à frente. Se tem dificuldade em ouvir, muito bem. Muito bem. A paz e graça do Senhor, seja bem-vinda. Então, eu acredito que os irmãos aqui estão a estranhar porque que eu estou online a dar reunião hoje. Ora, eu aproveito a oportunidade para te dizer mais uma vez, já tenho isto online, mas a igreja está aberta todos os dias às 10h30, às vezes atrasamos, às vezes não é possível por causa do trabalho nos bastidores. De momento sou eu apenas a ministrar a palavra, mas os servos estão a caminho, estão a ser treinados e às 19 horas todos os dias a igreja está aberta para que o povo, aquele que quiser ser liberto e aquele que quiser buscar, correr a sua carreira para tomar posse da sua coroa da vida, então a igreja está aberta todos os dias de domingo a domingo, das 10h30 até o meio-dia e de segunda a sexta e também sábado às vezes, nem sempre, às 19 horas em diante. Então você é convidado, se você está à busca de Senhor Jesus Cristo, você invoca Deus e está à procura de uma igreja em que prega-se o verdadeiro evangelho, então você é bem-vindo à casa do Pai. Então, falando acerca de Isaías 53, vamos ler. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor? Aí o profeta Isaías prega mais uma vez, nós pregamos, Jesus Cristo envia-nos, ide pregar o evangelho a toda criatura, ide profetizais, mas quem é que ouve? Ninguém ouve, todo mundo está preocupado com o alimento carnal, esquecendo-se que o alimento espiritual é o prioritário, é o primordial. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ou seja, Jesus Cristo, o pão da vida, a palavra, ele é o pão da vida, a palavra, e ele se posicionou como o caminho. É ele o caminho para o Pai, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Não é a Fátima, não é a Ave Maria, não é o Santo Antônio, não é nenhuma imagem que nos leva ao Pai. É Jesus Cristo, o homem, aquele pela qual o sangue dele foi derramado gota a gota por mim e por você, para tirar os pecados, e rasgou o véu do pecado que nos separava do amor do Pai, que nos separava da glória do Pai, que nos separava da salvação e vida eterna. Nós estávamos em transgressão, estávamos nas mãos dos atormentadores, estávamos a ser escravizados pelo império satânico. Mas Jesus Cristo, ele destronou-se, ele deixou o trono da graça do Pai, despiu-se da sua coroa, despiu-se do seu manto, de toda a sua majestade, de toda a sua glória,
e se deu ao vitupério, humilhou-se, humildemente veio como servo, não como filho. Ele veio como servo, e como servo ele subjugou-se, ele se sujeitou ao Pai do princípio a fim e cumpriu a sua missão, cumpriu o pacto de aliança que ele fez com o Pai de resgatar a humanidade da maldição da lei. Então, esta verdadeira, e o profeta Isaías foi um grande profeta, foi profeta, um dos profetas maiores, o profeta Isaías. Ele aqui descreve o vitupério, a humilhação pela qual o nosso grande Deus se sujeitou para comprar a nossa salvação, para comprar o nosso coração de volta, para nos resgatar da maldição da lei. Ele era desprezado, no versículo 3, era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Ele foi rejeitado por todos, até mesmo os seus discípulos. O Pedro disse que não o rejeitaria em momento nenhum. E Jesus Cristo disse-lhe: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me rejeitarás. E quando Jesus ele foi preso e foi levado para o Sinédrio, todos os outros estavam, os fariseus, os escribas, estavam à procura de todos os discípulos que andavam com ele. E viram Pedro e disseram: tu também és um deles. E ele disse: não, eu não. E fugiu. E mais à frente disseram: este é um deles. Ai, não és. E a terceira vez, antes mesmo que ele dissesse, o galo cantou. E ele lembrou-se: ai, eu prometi ao meu mestre, o mestre bem profetizou, que antes que o galo cantasse 3 vezes eu o negaria. E ele chorou. E esse choro foi para arrependimento das obras mortas. Ele arrependeu-se e ele reconheceu pela primeira vez que Jesus Cristo é o Senhor. Porque o Pedro nunca deu aquele crédito, nunca se entregou. Ele ainda era novo convertido, não tinha nascido de novo. Mas a partir daquele momento, ele então se arrependeu e produziu frutos de justiça. O arrependimento para produzir frutos de justiça é quando nós temos o verdadeiro encontro real com Jesus. Arrependemos e decidimos: não, eu pequei, Senhor, eu pequei, e tu, todo tempo, tu és imaculado, tu és santo, tu és justo, tu és bom, tu és humilde, tu és manso, tu me suportaste até a minha incredulidade. Que amor é esse? Não, eu vou me sujeitar a ti, eu me arrependo dos meus pecados, eu não quero voltar à velha vida, eu quero seguir hoje contigo, eu vou entregar a minha vida a ti e nunca mais vou prometer e não cumprir. E assim foi Pedro. E assim devemos ser todos nós. Quando o João Batista começou a pregar, ele diz: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. E ele diz: arrependei-vos, mas produzir frutos de justiça. Porque muitos de nós arrependemos. Vimos à igreja, aleluia, choramos, recebemos Jesus e nunca mais voltamos. O Pedro era assim. Nunca mais voltamos à igreja, fazemos promessa: ai não, o Senhor me apareceu, não, eu me arrependo, não vou mais fazer. Mas Deus cura, Deus sara, Deus liberta, Deus abençoa. Cai no mundo e esquece de Deus. Cai no mundo e esquece de Deus. E a todo tempo, Deus está a ver. A todo tempo, Ele é o único que tem a chave da vida. E aqui vamos ver que Ele tem a chave da vida. E aqui no versículo 4, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Os discípulos que realmente o amaram, sofreram com ele. O João é um dos que não o largou. O apóstolo João esteve com ele e a mãe, a Maria, e a Maria Madalena e os outros que eram chegados a ele, que verdadeiramente o amavam, acompanharam até o fim. E eles viram realmente que ele levou sobre si todas as nossas dores. Todas, não é só enfermidade física, mas muitos usam esse versículo só para a cura divina com relação à enfermidade física, mas não, foi a
a maldição hereditária. A maldição, quando diz que uma pessoa está amaldiçoada, amados, é morte, essa pessoa está morta. E Jesus Cristo levou a maldição. Quando nós estamos amaldiçoados numa área da nossa vida, isto é uma gangrena, é uma maldição de dominó effect, ou seja, ela vai contaminar, essa maldição vai contaminar toda a área da nossa vida. Assim é o pecado. E ele se manifestou para tirar o pecado do mundo. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, e moído pelas nossas iniquidades. O que é pecado de iniquidade? É o pecado que nós nos recusamos a deixar. Nós sabemos que nós pecamos conscientemente e decidimos, um dia. Muita gente, eu quando pregava o evangelho na rua, agora não prego mais porque o Senhor não me deixa. Eu tenho muitas saudades de estar na rua, é a minha zona de conforto. E muita gente eu ouvia dizer, eu peco muito, igreja não, eu tenho vergonha de ir. Eu disse, mas a igreja é lugar para cuidar, é o hospital para cuidar, para curar o pecado, porque é o hospital da palavra. Tem a palavra, e a palavra que vai te libertar, a palavra que vai curar, a palavra que vai te purificar, te vai regenerar, fazer de novo. Então, por que você não vai? Porque vão falar de mim. Quem é que vai falar mal de ti? Jesus Cristo? O Senhor das suas igrejas? Aquele que manifestou e tirou exatamente o pecado que você tem? Não, esse não vai falar mal de ti. O que fala mal de ti é o homem que ainda está nas trevas. É o homem que não conhece o papel da igreja, que não conhece qual é o objetivo de ter um templo e ter ali um pastor e ter servos para cuidar da alma. Isto não, de certeza que esta não é a igreja, é algo parecido, mas não é a igreja, porque a verdadeira igreja está a fazer o papel que Jesus Cristo fez, ir de pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que nele crê e for batizado é salvo, que não crê está condenado. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas e porão mão nos enfermos e os curarão. Certo? Marcos 16, 15 a 18. Então, se você diz que não vem à igreja porque vão falar mal de ti, não, de certeza que você não está à igreja, você está a ir para um outro lugar que não tem nada a ver com a igreja, porque a igreja tem a missão de curar, libertar, sarar e dar vista aos cegos, curar os enfermos, libertar os cativos da prisão e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados de quê? Da maldição, amados. Da maldição da lei. Da maldição que entrou pela Eva e passou para o Adão. E como consequência, os pecados se multiplicaram. Não só entrou a mentira, não é? Porque o primeiro pecado foi a mentira, e depois disso veio a nudez, e depois disso foi o crime de sangue cometido pelos descendentes do Adão e Eva, e depois dali outros crimes foram entrando, outros pecados foram entrando na terra, e como as pessoas não se redimiam, as pessoas não paravam de pecar e cometiam sempre os mesmos pecados, então este tornou-se em iniquidade. Quando nós temos pecado e recusamos a deixar o pecado e temos consciência desse pecado, mas recusamos a sair dele, isso chama-se iniquidade. Iniquidade. Então todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Jesus Cristo não só curou a enfermidade de cancro, não só curou a enfermidade de tudo quanto é nomes de doenças que não vou estar para ir a enumerar. Jesus Cristo levou sobre si a maldição, levou a pobreza, a fome, levou a desigualdade, levou a discriminação,
levou tudo quanto é maldição, ele cravou. Então você olha para você e faz um autoexame. Como é que está a tua vida? Examina o que é que você está a fazer que não está de acordo com a Bíblia. É aí que nós fazemos um autoexame. E é ali que Deus nos vai ajudar. Mas nós precisamos ser honestos conosco mesmo. Porque muitos de nós temos pecado, mas nós negamos. Nós não aceitamos que temos pecado. E ao invés de aceitarmos, nós rebelamos contra a pessoa que nos diz: você é assim, você é assim. E nós dizemos: e você também não é assim. Você também não é assim. Você também não é assim. Mas deveríamos ser sábios. Quando alguém diz: olha, você é assim, você é assim, claro que a verdade vai sempre nos ofender, especialmente quando vem da palavra e o Espírito nos fala, vamos rebelar um pouquinho, mas faz um autoexame. Será que eu sou mesmo assim? Eu sou assim, 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 assim. E se você concluir que você é assim e não está de acordo com a palavra de Deus, então muda. Faça aquilo que Deus diz. Se você roubava, para de roubar. Se você mentia, para de mentir, não minta mais. Se você levantava o falso testemunho, para de fazer isso. Se você adulterava, para de adulterar. Tudo aquilo que não está em alinhamento com Deus, Jesus Cristo, Ele se manifestou para destruir essas fortalezas todas. E a maldição na nossa vida não acaba enquanto nós não deixarmos esses pecados, enquanto nós não temos consciência que temos pecado. E se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos e nós temos por pai mentiroso, que é Satanás. Ele mente desde o princípio. Então, com esse versículo, você não só usa para que você sare de uma enfermidade. Você tem enfermidade financeira por causa que não consegue um emprego, aí você examina: por que eu não consigo um emprego? Ora, se Jesus Cristo já cravou na cruz de Calvário toda a pobreza, toda a fome, toda a maldição, então por que eu não tenho emprego? Então você examina as tuas condições, capacidades mentais, capacidades físicas, se você tem filhos, o que é que te está a privar? Não é? Fazemos um autoexame da nossa vida num todo. O que é a busca de raiz do problema? Todos nós temos que, para nós resolvermos e entrarmos, beneficiarmos da graça que Deus nos deu, quando Jesus Cristo rasgou o véu do pecado, é a graça. Ele, quando rasgou o véu do pecado, Ele reconciliou-nos com o Pai, a maldição foi quebrada. Ele desceu ao inferno, julgou Satanás, condenou Satanás. Você quer pregar? Tomou a chave da vida, nos deu a nós a chave da vida, e vida com abundância e vida eterna. E ele tomou a chave da morte da mão de Satanás. Por isso é que Satanás não tem poder em nós. Em nenhum momento Satanás só tem poder em ti se Deus deixou de ter prazer na tua alma. E nós temos a ilustração do Jó, que é uma ilustração muito poderosa, que Deus disse: na alma dele não tocas. A alma nossa, nós somos propriedade privada do Senhor Jesus. O inimigo só nos toca se Deus permitir. Então, esta é uma graça, não merecida, mas é uma graça que nos foi concedida. Então, se algo está mal na tua vida e a todo tempo você quer atingir um objetivo, um nível de vida, mas você não consegue, a todo tempo você faz tudo, você diz: não, ali qualquer coisa, eu tenho uma pedra no meu sapato. O que pedra é essa? Você lembra-se do Gálatas 3,13? Cristo me resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldição por mim, para que as bênçãos de Abraão chegassem até mim. Por que eu estou a viver isso? Por que isso não está a acontecer? Você olha para ti, não busca bode expiatório. A tendência que nós temos: porque se esse me fez isso, me fez aquilo, se ele não tivesse feito isto, a minha vida estaria melhor. A culpa é mesmo nossa. Algo está a acontecer. Às vezes, não é,
Mas temos que buscar a raiz do problema. Às vezes é Deus a trabalhar em nós e estamos no deserto. É Deus a chamar-nos a atenção para alguma coisa que nós, por alguma eventualidade, nós não ouvimos a voz dele. Pode ser o nosso pecado, pode também não ser, pode ser a chamada de Deus. Muitos têm chamada de Deus. Deus envia profetas, Deus envia pastores, Deus envia vizinhos para pregar, Deus envia todo mundo para pregar. Mas eu não preciso de Deus. Eu oro em casa. Isso aqui está debaixo do seu próprio entendimento. A todo tempo está a servir a Deus do quê? Do teu jeito. E a todo tempo nós temos que servir a Deus de quê? Do jeito dele. Porque Ele é todo soberano. É Ele quem rege o caminho pelo qual nós devemos seguir. E você analisa todos os padrões, todos os ângulos da tua vida e conclui, não, afinal, a raiz do problema é isso, é isso, é isso. Então eu vou lidar com a raiz desse problema e foca nesse problema. Então, se está ali esse problema, isso chama-se um Acã. Né? É uma pedra no sapato, é um muro de Jericó. Eu dou-lhe os nomes todos. Então, tem que quebrar. Se for um muro de Jericó, é uma barreira, tem que cair. Se for um Acã, é o pecado. Tem que cair, tem que sair, tem que arrancar esse pecado de mim. Se for falta de sabedoria, não, eu vou buscar sabedoria. O Senhor diz, todo aquele que tem falta de sabedoria, peça a mim que eu dou e não atiro no rosto. Então, eu vou buscar sabedoria. Quem é que te dá sabedoria? Só Deus. Ora a Deus. Busca Deus. E uma das coisas, o pecado que está generalizado, que pôs o mundo na maldição, o mundo voltou a Egito, é o pecado da soberba, da arrogância. Eu não preciso. Eu posso. Eu sou assim. A autoexaltação. Isto é o que? É o oposto de humildade. É o oposto de mansidão. Eu fui isto. Eu fui hospedeira de bordo. Eu fui advogada. Eu estou isto. Você é nada. Somos nada, amados. Somos nada. Pelo fato de nós termos ido à universidade até a última cadeira, isso não faz de nós nada. Faz de nós bem-sucedidos materialmente. Mas a todo tempo que Jesus diz, não só de pão viverá o homem. Então, parto do princípio que eu não sou bem-sucedido se eu não tiver Deus na minha vida. Eu parto do princípio que eu sou nada se eu não tiver sabedoria divina. Colossenses 3, Jesus Cristo diz, já que nós nascemos de novo, somos uma nova criatura, vamos buscar as coisas que são de cima, onde Jesus Cristo está sentado, à destra de Deus o Pai. A sabedoria tem Ele, a melhor, a maior e a mais excelente de todas, a sabedoria mais majestosa de todas, tem Jesus Cristo. Que sábio é este? Não importa se você foi inventou o último grito de uma ciência que parou o mundo. Qual é o fim de todo homem? Se não obedece a Deus? É inferno. Vai levar a tua sabedoria? Ela veio de onde? Veio do arquiteto de tudo, do céu, da terra, debaixo da terra. Jesus Cristo, Pai, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Então, por que vamos armarmos que somos importantes? Eu sou bonita, eu sou chique bem, eu vou ter o melhor marido porque eu sou bonita. Isso é carne. A carne perece. De repente, Deus tira a cara, eu fico entregue à bicharada, entro em enfermidade, por mais dinheiro que eu tenho, não vai comprar a minha cura? Quantas pessoas ricas que gastaram finanças em tudo e não comprou-lhes a vida? E pereceram, o dinheiro ficou. Vale a pena. Quando Jesus Cristo já pagou, quando Jesus Cristo tudo tem para nós, verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas dores, toda a maldição, toda a pobreza de espírito, pobrezas da mente, pobrezas de relações, às vezes um problema simples, por falta de entendimento, por falta de sabedoria, os casais se separam, as famílias se separam. Um dos problemas que faz as famílias se separarem muito é a hipocrisia, amados. Nós não somos sinceros uns com os outros, nós não somos verdadeiros uns com os outros, nós não somos honestos uns com os outros.
Nós não fazemos sacrifícios para suportar o defeito um do outro. Nós criticamos, mas criticar de uma forma que penaliza, que destrói o nosso próximo. E a todo tempo, quando fazemos isso, nós estamos a acumular o quê? Maldição para nós mesmos, quando Jesus Cristo já pagou. A nossa vida não corre bem e achamos que é porque alguém está a fazer bruxaria. Às vezes é. Às vezes é. Porque as pessoas, quando são invejosas e têm um espírito de idólatra, fazem isso. Mas às vezes é o nosso pecado que nos condena. As nossas más atitudes. E isso, as más atitudes, os nossos pecados, as nossas iniquidades, a pobreza, a falta de sabedoria, a falta de fé, tudo Jesus Cristo cravou na cruz do Calvário. Verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, toda a nossa maldição, toda a pobreza, toda a discriminação racial, discriminação social, discriminação religiosa, de tudo quanto é coisa, discriminação porque você é deficiente, de deficiência, tudo Jesus Cristo cravou na cruz do Calvário. Nós somos livres, amados. Nós somos livres de escolher o caminho que nós queremos. Mas Jesus Cristo diz lá em Deuteronômio 30, eis que hoje eu ponho diante de ti a morte e a vida, o bem e o mal. Ele exorta, escolha a vida, escolha o bem, escolha a vida, porque Ele não tem prazer na alma, na morte de nenhum ímpio e de nenhum ser humano, porque enviaria Ele, o Filho dele, para pagar um preço tão alto com seu sangue, pelos pecados e pela vida, salvação e vida eterna de toda a humanidade, para depois desejar que essa mesma pessoa mora. Não faria sentido, não é? Então, Deus é um Deus de organização. Ele é um Deus organizado, Ele é um Deus excelente em sabedoria. Os pensamentos dele excedem a todos os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos do que qualquer caminho que o homem, por mais inteligente que ele seja, trace. Os pensamentos de Deus excedem a tudo isso. Então, Ele quer que nós entendamos o propósito da cruz, entendamos a maldição, o que é maldição, entendamos o que é o pecado, entendamos o que é a iniquidade, entendamos que sem perdão dos pecados e sem a negação, sem a renúncia do pecado, nós não temos a salvação. Ele quer que nós entendamos que as virtudes de Jesus é humildade, é manso, Ele é humilde, Ele é o manso. Quando nós somos humildes, somos mansos, dá lugar para a sabedoria, dá lugar para o entendimento, porque nós vamos aceitar a correção que a Bíblia nos dá. A Bíblia, muita gente só quer ouvir a Bíblia que fala de coisas bonitas. Ai, Deus cura, ai, Deus salva, ai, Deus é tão bom, Deus é tão bom. Ele é tudo isso, amados. Mas dentro do pacote desse amor, vem primeiramente a correção. Ele, quando nos salva, o amor dele, quando nos salva, quando nós viemos a Ele, primeiro trabalho que Deus começa a fazer conosco é a correção. Ele começa, a palavra dele vai como espada para lavar, para cortar os pecados, para nos cortar do mundo que nos condena, para nos cortar do mundo que nos escraviza, para nos cortar do mundo que nos envolve e que nos rouba do amor dele, que rouba a glória dele. A palavra dele vem como espada. Então ali ele exige a tua e a minha humildade para aguentar. Porque nós estamos cheios de pecado, a palavra é a verdade, e conhecerás a verdade vos libertará. E quando a verdade vem, ela vem como espada, você tem que aguentar, você tem que ser forte. Amém? Então, com esta palavra, eu quero que você confesse. Você primeiramente faça um autoexame a você mesmo e veja qual é o teu pecado. Fala com Deus, você e Deus. O que você tem feito que você deveria ter feito, o que não tem sido feito. E que a todo tempo você poderia ter feito para evitar que a situação em que você se encontra tome um rumo diferente. Todos nós, Deus é um Deus de oportunidade. Ele aparece a todos e todos temos a oportunidade de mudar a nossa história.
Ele quer sempre mudar a nossa história. Ele ama a prosperidade do seu povo. Esta é a palavra que todos gostam de ouvir mais. Deus ama a prosperidade do seu povo e Ele ama e bem. Por isso é que Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho. E Ele quer abençoar todos os dias. Mas há requisitos que nós temos que preencher. Quando nós nascemos de novo, conhecemos Jesus primeiramente, Ele nos abençoa, mas chega, porque nós somos bebês, nós precisamos de conhecê-lo, mas chega o momento que o bebê, quando começa a crescer, tem que ser corrigido. Olha, temos aqui 2 pregadores, né? Um macho e outra fêmea, já estão fartos de pregar por essa casa toda, não é? Agora, nós achamos graças até a asneira que eles fazem. Assim é Deus. Quando nós nascemos de novo, o céu está em festa. Há festa no céu por uma alma que salva. E no céu há festa, há alegria, aleluia. Mas Deus vai abençoando, Deus dá tudo. Deus dá, é isso, meu filho, ele negou o mundo, ele me aceitou, louvado seja o nome do Senhor, e agora, bem, dá tudo. É o que nós fazemos com os bebês. É só beijinho, ai, é tão fofinho, tão fofinha. É exatamente. Mas quando eles começam a crescer, começam a mexer, o que vai? Tira a mão daí. Não é? Nós temos que fazer. Tira a mão, não mexe. Não, a princípio a gente não mexe. E as crianças olham para nós. E depois riem, com essa cara de safados. Eles olham e riem. E depois voltam a mexer. Começam a experimentar. Depois voltam a mexer. Passaram um bocadinho. Eu disse não, e não mexe. Eles riem. E depois. Como nós não fizemos nada, eles vão mexer outra vez. Não, a terceira não, palmada na mão. Fica. Então, de certeza que não vão lá, porque foram corrigidos. Assim é Deus conosco. Não é diferente. O processo é o mesmo. Quando nós entendermos que diante de Deus somos sempre crianças. Você pode ter 1500 anos de estar em pé. Diante de Deus você é criança. Nós somos crianças, por isso que Jesus disse, aquele que não for como uma criança, não herdará o reino dos céus. Por quê? Porque não vai aceitar a correção, e se não aceitar a correção é que dá lugar à instrução. Deus não vai poder ensinar nada, Deus não vai poder revelar nada, e essa pessoa vai ficar cheia de si mesmo, não vai esvaziar para encher de Deus. Então, se está vazio de Deus, não vai entrar no reino dos céus. Está cheio do seu eu, está cheio do mundo, cheio da autoexaltação, cheio da soberba, da altivez que se levanta contra o poder do amor de Deus que quer salvá-lo. Então ele vai estar cheio de si mesmo. Então, para Deus, nós temos que nos esvaziar de nós. Nós temos que ser como uma criança. A criança a gente corrige. Se você instruir a tua criança desde o princípio, habituar ela assim, ela vai seguir as tuas instruções e vai crescer assim. E com Deus é assim, nós quando recebemos a palavra, temos que reconhecer que Deus é soberano e aceitar a palavra e ir crescendo com Ele assim, esvaziando, tirando a carne, tirando o nosso acho, o nosso eu e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém, amados? Então hoje, mais uma vez, eu quero levar-vos, você está afastada, e você também, de toda essa pregação, façam um autoexame, Deus está aqui, Ele está-me a dizer que Ele está aqui, e Ele quer salvar, porque nós muitas das vezes confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas depois chegamos a casa, somos influenciados, e a palavra morre em nós, o amor que nós tínhamos acabado de receber se esfria, e isso quer dizer que ladrão entrou e roubou a semente. Por muito, quando nós pregamos, as pessoas recebem, aleluia, eu venho amanhã, a gente não vê a pessoa nunca mais. Então a semente foi sufocada com as riquezas do mundo, com os amigos, com o dinheiro e com as facilidades que ela tem, então sufoca a palavra. Mas se ele recebeu a palavra, por mais dura que a palavra tenha sido, mas ele continua a vir, então é porque a palavra foi e caiu no bom solo, o coração esteve receptivo e recebeu. Eu oro, Senhor Jesus Cristo, seu Santo Espírito, eu oro, para que toda a palavra que hoje foi aqui ministrada, ela vá e prospere para tudo quanto enviada, e todos os meus irmãos fiquem firmes em Ti, Senhor,
em Jesus Cristo. Fiquem firmes na palavra, fiquem firmes na tua igreja, no teu templo, e não sejam neófitos por todo o tempo. Tenham sede desse pão, tenham sede dessa palavra, que é o pão da vida, que é o maná que vem do céu, que salva, que cura, que liberta, que regenera, que santifica e que dá vida e vida com abundância. Eu oro, Senhor, para que todos fiquem firmes na árvore, colados na árvore, como macacos, Senhor, todos nós na árvore, colados ali. Jesus Cristo diz em João 15, está em mim, eu em vós, está em mim, eu em vós. Senhor, eu oro para que todos nós estejamos em Ti, bem firmes, Senhor, firmados na Tua palavra, na rocha da salvação. Em nome de Jesus, Senhor, sobre esse versículo, Isaías 53, eu oro. Verdadeiramente, Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas dores, toda a nossa maldição, toda a fome, toda a pobreza, toda a limitação, toda a burrice, toda a tolice, tudo quanto é maldição foi cravada na cruz do Calvário. Ele levou sobre si o castigo que nos trazia paz. Ele levou sobre si, ele foi imputado por aflito, ferido de Deus e oprimido, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu cancelo agora mesmo toda a maldição, todo ladrão do nosso coração, todo ladrão do nosso amor, da glória do Senhor para a nossa vida, todo ladrão do amor de Jesus para a nossa vida. Eu cancelo agora mesmo e declaro, pelas pisaduras de Jesus, nosso coração está sarado, nossa mente está sarada com sabedoria do mundo, que é terreno e animal. Eu declaro que nós estamos libertos de toda a arrogância, de toda a soberba, de toda a rebeldia, de toda a altivez. Nós estamos sarados, nós estamos libertos, e nós hoje, Senhor, nos arrependemos de todo o pecado, de tudo aquilo que nós temos feito. Tem entristecido o teu coração, tem entristecido o Espírito Santo em nós. Senhor, nós nos arrependemos. Você se arrependa com você e Jesus. Fala com Ele aquilo que você tem feito, fala com Ele. É só Ele que é poderoso para salvar. Seu Santo Espírito toca, Senhor, toma o lugar, estabelece o teu trono em cada um de nós. Senhor, reveste-nos do teu poder, reveste-nos, Senhor, da tua unção. Derrama agora o óleo da tua unção, Senhor. Quebra todo o jugo do inferno, quebra todo o jugo da maldição, das trevas e do pecado, Senhor, toda a obra do oculto. Quebra pelo teu poder, Senhor, em nome de Jesus. E abençoa cada um de nós, Senhor, com a sabedoria que vem do alto, Pai Santo. Derrama agora sobre nós o espírito de sabedoria. Arranca a cegueira espiritual, arranca o espírito do erro, arranca o espírito do engano. Enche-nos, Senhor, da sabedoria do alto, Senhor, para que nós possamos administrar a nossa vida espiritual, para que a nossa carne tenha paz, a nossa alma tenha paz, nosso coração tenha gozo, nossa mente tenha sossego, tenha paz e descanse em Ti, Senhor, esperando em Ti, porque está escrito, todo aquele que espera em Ti renovará as suas forças, caminhará, não cansará, correrá, não se fatigará e renovará as suas forças. Senhor, hoje nós viemos mais uma vez renovar as nossas forças em Ti, Senhor, buscando o poder do alto, buscando a sabedoria. Derrama sobre nós também, Senhor, do teu amor, para que nós tenhamos capacidade de perdoar todas as pessoas, tudo, a todos, Senhor, 70 vezes 7, como Jesus Cristo nos instruiu. Senhor, dá-nos capacidade, dá-nos sabedoria, dá-nos estrutura para poder aguentar, sofrer as injustiças com mansidão, mas clamando justiça no trono da Tua graça, com fé, com confiança, acreditando que Tu és poderoso para nos livrar, para nos salvar, para nos justificar e para nos dar vitória sobre todos os problemas, circunstâncias, em nome de Jesus, porque Jesus Cristo, Ele já pagou na cruz do Calvário, toda a injustiça ficou cravada na cruz do Calvário. Senhor, vem hoje com o Teu poder, com a Tua unção, Senhor, abrir os olhos da nossa mente para nós reconhecermos as nossas fraquezas, os nossos erros, os nossos pecados, nossa iniquidade. Ajuda-nos, Senhor, a ficar firme e desviar também os pés da roda dos escarnecedores, do conselho do ímpio, do caminho dos pecadores, para que nós possamos, Senhor, buscar a Ti em primeiro lugar, buscar a Tua justiça, para que todas as coisas nos sejam acrescentadas. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a buscar todas as coisas hoje. Hoje eu risco da minha vida, da vida de todos os meus irmãos, o espírito de morte. Está cancelado o espírito de João 10:10. Satanás, tu és ladrão, vens para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo, Ele veio e nos deu vida, e vida com abundância. Ele cravou na cruz do Calvário o espírito de morte. O salário do pecado é a morte. Ele cravou na cruz do pecador do Calvário. Ele se manifestou para destruir todas as tuas manobras. Ele se manifestou para tirar o pecado do mundo e tirou. Ele foi à cruz do Calvário, Ele aguentou, suportou a rude cruz, a humilhação, até o fim. Ele não negou, Ele não
se esqueceu, Ele não desistiu de mim. O castigo que me trazia paz, Ele levou sobre Ele. Então, pelas suas pisaduras, estou sarado. Você declara, estou sarado na tua vida, em que área, seja ela que área for, declara agora, estou sarado. A minha vida, estou sarado. Em que a tua relação se está a passar por dificuldades, agora diz, está sarado. Toda a diferença, todas as zangas, toda a separação, todo o espírito de separação já caiu por terra. Há amor, há comunicação efetiva, há união, há compreensão. Você está a perdão, você está a perdoar o parceiro, ou seja, o irmão, ou seja, o amigo, seja lá que for, a relação está a ser instalada. Há paz, há união, há amor no nome de Jesus. Ora por você sobre esse versículo. Você pode expandir e adaptá-lo a toda a área da tua vida só com Isaías 53. Você tem que lembrar, Cristo já pagou por mim. Ele já pagou por mim e já venceu por mim. Eu fui feito mais do que vencedora sobre todos os problemas e circunstâncias para a glória daquele que me escolheu e me fez ovelha do seu pasto, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Deus um caminho para mim já fez. Deus um caminho para mim já fez. Porque eu ando na sua luz e confio só em Jesus. Deus um caminho para mim já fez. Aleluia. Eu clamo sangue poderoso de Jesus, esse sangue lavado, esse sangue imaculado, esse sangue poderoso, esse sangue de vitória, esse sangue de liberdade que nos deu liberdade para o amar, para o louvar, para orar. Nós não podíamos ir ao Pai, mas nós agora podemos ir ao Pai em nome de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Esse sangue poderoso, sangue de aliança que me comprou, que me resgatou da maldição da lei e me trouxe para o reino do amor do Pai. Eu clamo esse sangue lavado sobre mim. Ayar, eu me mergulho nele. Você se mergulha, você diz, eu mergulho neste sangue. Eu clamo esse sangue sobre minha casa, sobre os meus filhos, sobre toda a obra das minhas mãos. Eu clamo esse sangue sobre todo lugar onde a planta do meu pé pisar. Eu sou livre, eu estou liberta pelo poder que há no sangue de Jesus. Eu sou mais do que vencedora pelo poder que há no sangue de Jesus. Amém. Eu sou vencedora em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados.